Oi, gente. Eu já não sei em que personagem eu tô, né? Dentro da gangue dos criminosos, né? Dentro do cartel, né? Eu realmente já não sei em que personagem eu tô. Mas eu queria falar sobre uma personagem importantíssima, né? Depois eu coloco lá nos comentários, né, qual é o número, né, da sequência. Eu queria falar sobre uma personagem importantíssima por trás de tudo isso, que é a maga patológica. Quem viu as minhas denúncias no Instagram, né, viu tudo que aconteceu, né, tudo que foi feito, né, dentro de uma das minhas contas correntes. E para poder falar na maga patológica, eu tenho que falar sobre as famílias de laranjas. Em Pacaembu existem duas famílias, né? Vamos chamar assim de família S e família C, que são as famílias que lavam dinheiro, né? Então, são as famílias que lavam dinheiro para boa parte daqueles políticos de lá, de Pacaembu, e principalmente lavavam dinheiro pro líder da matilha. Essas duas famílias são famílias muito numerosas. Elas estão em toda essa região daqui, né? Que perpassar até Presidente Prudente, até várias outras cidades daqui, essas famílias elas estão. São muitas pessoas. Não são todos os membros da família, é óbvio, que estão participando de tudo isso. É claro que tem gente honesta dentro da família, tá? É óbvio. Mas no mínimo há 30 a 40, talvez 50 envolvidos por aí, tá? E essas pessoas, elas são as pessoas que lavam dinheiro. Tanto em termos de veículos, né, como a gente falou, em termos de imóveis, tá, casas, e em termos de dinheiro também. Aonde estão todos esses imóveis, eu não tenho como saber. Só quem tem como saber isso, é óbvio, né, são as autoridades, né, aquelas que têm acesso a registro de imóvel, tá? O meu marido, tudo que ele faz dentro do judiciário é visto, tá? Tudo, absolutamente tudo. Então ele tem qualquer tipo de acesso dele a qualquer sistema, tá? Ele é monitorado, o acesso fica registrado. Então meu marido, ele não pode entrar em nada disso sem que ele seja investigado, tá? É assim dentro do judiciário. Não só ele, como os próprios juízes, qualquer pessoa do judiciário, ela tem um registro, tá, de tudo que é feito. Então, só quem consegue fazer isso, né, de uma forma mais amena, talvez seja as autoridades policiais. Isso eu também não sei dizer, porque eu nunca ouvi falar sobre o sistema da polícia. Então, talvez eles sejam, não sei se eles são monitorados, se não são, enfim. Mas o judiciário é monitorado. Então, não importa que tipo de sistema, né, que o meu marido tem acesso, todos esses sistemas eles são monitorados. É até uma questão de segurança até para vocês, né, para que vocês não tenham, né, os dados de vocês vazados, nem nada disso. Enfim. Então, esse é um tipo de problema que o meu marido não tem. Ele não tem acesso a esses sistemas sem monitoramento, né? Tudo que é feito sempre sendo monitorado. Fica o login, a registro, a provas, a evidências, a tudo isso, tá? E tudo isso é feito com autorização judicial. Então, ele não tem esse acesso. Por isso que eu digo, só quem tem acesso a tudo isso é a polícia, tá? São as autoridades policiais. E são elas única e exclusivamente que são capazes de dizer para onde foi o dinheiro X, o dinheiro Y, o investimento 14, 15, 16, tá? É só a polícia, tanto com relação a rastreio de imóveis, a rastreio de dinheiro, né? Esse rastro aí, que eu não sei como é que chama isso aí, né, dentro do judiciário. Acho que não sei se é lastro, eu não sei, enfim, não sei como é que fala isso. São essas autoridades que têm acesso a isso. Então só elas é que podem descobrir. Então assim, qual o tamanho do patrimônio que essas duas famílias de laranjas acabam manipulando, eu não sei. Todos são pobres, tá? Poucos membros dessa família têm algum poder aquisitivo um pouquinho mais elevado. A maioria é pobre. A maioria tá aí ganhando R$2.000 para isso, R$500 para aquilo, R$100 para aquilo outro, tá? Essa é toda a situação. Não tem, como é que se diz assim, não tem outros valores exorbitantes. Só que tem uma pessoa dentro da família S, que essa sim ganha lá a sua cota de dinheirinho. Essa sim pode lá estar ganhando aí os 15 mil, né, que aquele cara lá ganhou, né? Ou esse TI que foi preso aí essa semana, né? Essa pode estar ganhando esse valor. Porque ela manipula, ela administra
grande quantidade de dinheiro, tá? Eu fiquei 12 anos, vocês têm noção do que é ficar 12 anos com a sua conta impecável, para que você consiga, né, ter um upgrade, né? O primeiro upgrade que eu tive, né, na minha conta do Itaú foi o upgrade pro Itaú Uniclass. Então eu tive esse upgrade, minha conta era varejo, né? Eles me passaram pro Uniclass. E eu fiquei tão feliz naquele dia que eu fui aprovada por Uniclass, vocês não têm nem noção. A gente fica feliz só por uma questão de status, porque no fim das contas, os benefícios são poucos, tá? No máximo você tem 10 dias sem juros no cheque especial, no máximo você tem cartão de crédito sem anuidade, mas mesmo assim esses cartões de crédito que não têm anuidade, eles também não têm benefício. Então assim, pelo menos no Uniclass é assim. E então, ficou assim. Aí eu passei na mão de 1 milhão de gerentes, tá? Porque os gerentes, eles não ficam muito tempo, né, dentro dessas agências bancárias. Primeiro porque tem sempre muita merda que acontece, tá? Muita merda que acontece. Então assim, eles não têm muito, como é que eu poderia dizer, muito tempo no cargo. Logo os bancos, eles mudam, tá? E foi assim, eu passei pela mão de um monte de gerentes. Desde o primeiro gerente que me tratava como se eu nem existisse, até o gerente que começou a me tratar bem, até o outro gerente que me tratava com dignidade, até o gerente formidável, tá? E foi assim, eu passei pela mão de muita gente, tá? Muita gente. E aí, no fim das contas, teve um gerente que eu peguei que era muito bom. Nossa, meu carro tá morrendo, não sei porquê, mas enfim. Teve um gerente que eu passei que era muito bom. E aí esse gerente, ele... Não sei se eu passei a marcha errada, acho que não, porque tá aqui na marcha certa. Enfim, esse gerente, a gente passou a ter um excelente relacionamento, tá? E aí eu tinha cumprido todas aquelas metas do programa Minhas Vantagens. Eu não posso dizer pra vocês, tá, que quem cumpre todas as metas vai conseguir isso não, tá? No meu caso eu consegui. Eu cumpri todas aquelas metas lá do Minhas Vantagens. E aí eu passei a ter benefícios, né? Todos aqueles benefícios do programa de vantagens. E era bacana, né? Porque, enfim, né? Eu tinha todos aqueles... se vocês verem lá, existe uma sequência lá de coisas, né? E aí, né, depois que eu passei por todo esse negócio, ele falou assim, Fá, eu vou te fazer um upgrade, né, pro Itaú Personalité. Gente, eu nem acreditei. O Itaú Personalité era aquela coisa assim, sabe, que você vem e fala, nossa, né, isso é o máximo, né? Você tem aquele cartão de crédito que todo mundo conhece, todo mundo reverencia. E eu falei pra ele, mas eu não tô querendo que você faça isso não, porque eu vou ter que pagar outro cartão de crédito, que eu já tinha um pagamento de uma anuidade, né? E eu falei pra ele, eu não tô querendo isso não, porque eu vou ter que pagar outra anuidade. Ele, não, Fá, eu já vou passar você já com um cartão de crédito sem anuidade. Você vai pegar o top, né, e você vai ficar sem anuidade. Então, como eu falei, o cara é muito bacana mesmo. E aí foi isso que aconteceu. E aí eu fui transferida lá pra essa agência. Levou mais ou menos uma semana, uma coisa assim, uma semana. E eu fui transferida pra essa agência. Quando veio a mensagem, né? Porque sempre que você é transferido, você sempre recebe mensagem de gerente, né? E principalmente essas contas, elas são contas mais, como eu vou dizer assim, né? Como é que eu poderia dizer, né? Enfim, contas VIP, né? E aí você tem sempre o gerente, né, do banco que quer te empurrar um monte de coisa, né? E aí eu estranhei que eu não fui bem tratada, eu não recebi mensagem da gerente. Não recebi nada, tá? Nada. Tava lá o nome da gerente, eu sinceramente nem reparei direito no início. E porque só vi o primeiro nome, né, que foi aquele contato pelo WhatsApp, né? Eu mandei mensagem e tinha esse contato, né, pelo WhatsApp, né? Então eu fiz esse contato aí. E aí eu peguei, né, e fui atendida por um estagiário. Aí ele falou que ele era o secretário da minha gerente. Eu achei aquela história muito esquisita, porque
conta em tudo quanto é banco, também já tive conta dessas mais, né, mais top, né? E eu nunca tinha escutado falar em secretário de gerente. Mas ali tava, eu tinha o secretário do gerente. Aí eu falei, ok, né, e tal. A pessoa me respondeu lá o que eu queria um cartão. Eu queria um cartão, como é que chama? Adicional, né? Eu queria esse cartão adicional. E aí esse secretário do gerente, né, fez a solicitação lá e falou, ó, em tanto tempo, né, vai vir esse cartão pra você. Em tanto tempo vai vir esse cartão pra você. Aí eu fiquei toda feliz da vida, né? Então, beleza. Aí meu cartão chegou, o cartão da minha conta. Mas nada de chegar o cartão adicional. Aí foi solicitação 1, solicitação 2, solicitação 3, solicitação 4. Sendo que todos esses cartões foram emitidos. E onde estavam esses cartões? Ninguém sabia para onde tinha ido, para o que tinha acontecido com esses cartões. E pô, a gente está falando de um cartão black. Então a gente está falando de um cartão que tem um limite bom. E aí você vai ter cartão com um limite desse, entendeu? Sendo perdido por aí, né? Então eu fiquei meio apavorada com aquilo. Eu fiquei completamente apavorada. Não vou brincar com vocês, não. Eu fiquei completamente apavorada com aquela situação. E aí eu fui lá ver, né? Eu falei, vou ligar pra essa gerente, né? Vou falar com ela, né? E tal. Quando eu vi o sobrenome da gerente, aí eu entendi muita coisa, sabe? Eu realmente entendi muita coisa. O sobrenome da gerente era o sobrenome da família S. Era o sobrenome da família S. Aí eu entendi tudo. Aí eu entendi tudo que estava acontecendo naquela conta. Isso é o de menos, tá? Isso é o de menos. Tinha muito mais coisa acontecendo aí. E o que eu fiz, né? Eu peguei e mostrei toda essa situação, né? Pra uma autoridade daqui. E falei com ela, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Foi me dado esses benefícios aqui, esses privilégios aqui, só que isso tá muito estranho, isso não tá compatível com a minha renda. Então, o que você acha que eu tenho que fazer aqui? E essa autoridade virou pra mim e falou, esse negócio tá muito esquisito, encerra essa conta. Bom, encerrar a conta, vocês imaginam a minha tristeza, né? Passou um dia, passou 2 dias, eu fiz uma reclamação na ouvidoria do banco, em todos os sentidos, falei tudo que estava acontecendo na ouvidoria do banco. E a ouvidoria do banco fez o registro de tudo, todas as minhas reclamações, né? Eu tenho lá 1000 protocolos, estão todos guardados lá. Eles fizeram o registro de todas as minhas reclamações, só que falaram, mas é só por causa de um cartão de crédito, a gente pede. A ouvidoria do banco fez 4 solicitações, tá? 4 solicitações dessa situação. E chegou um ponto que a ouvidoria tinha vergonha. E nisso já tinha se passado o quê, né? Mais 2 meses. E toda aquela história era muito sinistra. E aquele negócio de encerra essa conta ficou na minha cabeça. Aí o que eu fiz? Vou encerrar a conta. Foi um Deus nos acuda para encerrar essa conta. Que o banco não queria encerrar nem a pau, tá? Nem a pau. Porque o banco falou, eu falei, então me troca de gerente, me manda para outra agência bancária, me troca de gerente, eu não quero mais essa gerente. E o banco também, assim, ok, mas vamos primeiro passar pela superiora da gerente, né? Porque o gerente tem um superior, vamos passar pelo superior da gerente, né? E aí essa superiora da gerente, que não foi a superiora da gerente que me ligou, foi a própria gerente que nunca tinha falado comigo. Como você sabia que ela era ela? Gente, eu não sou trouxa, né? Eu não sou trouxa. O tipo de comportamento que, teoricamente, essa gerente da gerente teve não era o tipo de comportamento que ela deveria ter. E, enfim. E aí, no fim das contas, né? Eu decidi encerrar a conta. Decidi, não tinha Cristo que me faria encerrar aquela conta. Eu conversei, né, com o meu gerente antigo, né, que eu ainda tinha o telefone dele. Eu tinha acesso ao espelho da conta antiga. Eu tinha acesso ao espelho da conta antiga. E o espelho dessa conta me dava tudo que estava sendo feito na conta encerrada. Que é aí que vocês ficariam apavorados, tá? Apavorados, completamente apavorados, tá? E eu falei assim, olha,
chega. Eu tô certa em encerrar isso. O banco não queria. Foi assim um monte de, como é que se diz assim, um monte de situações de ouvidoria, mas nós demos cartão gratuito para vocês. Você não paga tarifa de conta, você tem tanto de limite, você tem isso, aquilo, papapá. Por que é que você está fazendo isso? Que não sei o que. Se você fizer isso, a gente não vai te dar mais uma conta como você tem aqui. Você vai perder todos os benefícios. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Tudo. Porque na vida a gente tem que entender isso, sabe? A gente tem que entender que quando a gente está lidando com criminosos, essa coisa do perder tudo é algo que você vai ter que fazer o tempo inteiro. O tempo inteiro você vai ter que fazer isso, tá? Perder tudo. E eu encerrei a conta. Aí quando eu encerrei, eu não conseguia reabrir a conta imediatamente, tá? Não consegui. Ficou lá, entendeu? A conta como se tivesse assim suspensa, como se ela ainda existisse. E não me era permitido criar uma outra conta. Que esse é um dos problemas do Personalité, tá? Ele tem esse problema. Porque ele é separado, é como se você tivesse uma empresa do Itaú num ponto e outra empresa do Itaú em outro. Então, as empresas não se comunicam. E só que uma coisa te impedia de abrir a outra. Aí eu fiquei sem conta naquele banco, que era meu banco principal, era o banco onde eu fazia absolutamente tudo. Eu fiquei sem conta nesse banco por nada mais, nada menos que 1 mês e meio. Imagina, né? A sua conta onde você paga tudo, onde você faz tudo, essa conta, entendeu? Você simplesmente tá sem ela. Foi o que aconteceu. E aí, graças a Deus, esse meu outro gerente antigo, né, conseguiu resolver o problema todo. Eu consegui reabrir a conta, fazer tudo. Inicialmente ele ficou assim, quando eu contei a história toda, tá, gente? Porque eu não tenho mais o que esconder pras pessoas, né? Eu contei a história toda e ele ficou assim, sabe? Só que aí começou a acontecer outras coisas. Aí começou a aparecer empréstimos que eu não tinha sendo postos lá, dívidas de cartão de crédito que eu não tinha sendo postas lá, títulos e coisas que eu não fiz. Foi assim, foi um festival, foi uma zona. E aí eu comecei a tirar fotos de tudo isso, né, a registrar, e eu abria novos procedimentos na ouvidoria do banco, inclusive até com a orientação dele. E foi tanta coisa sinistra que aconteceu nessa conta, mas foi tanta coisa sinistra, tá? Que aconteceu ali, que eu falei assim, ó, não tem condição. Não tem condição, eu realmente vou ter que talvez até abrir um processo contra o banco. E só que a ouvidoria, né, como a coisa acabou ficando feia demais, eu não vou assim, como é que se diz assim, ser amena não, tá? A coisa ficou tão feia, mas tão feia, que a ouvidoria do banco já estava realmente suspeitando de você sabe quem, entendeu? Foi um negócio assim que não tinha nem o que falar, tá? E o meu gerente, ele já acreditava assim piamente em mim, sabe? Porque eram tantas coisas sinistras, foram tantas coisas sinistras que aconteceram ali, que não havia justificativa, tá? E aí, no fim das contas, eu passei até essa conta, o banco me colocou assim, meio que num limbo, sabe? Eu perdi tudo, perdi limite do cheque especial, os limites que eu tinha pra comprar imóvel, comprar carro, entendeu? Limite de cartão de crédito foi tudo reduzido, assim, a 1/6 do que eu tinha antes. Assim, eu só me ferrei. Quando eu falo pra você, eu só me ferrei, não é pouca coisa não, só me ferrei, tá? E eu fiquei com muita raiva do banco, tá? Não vou negar isso pra vocês, não. Apesar de eu gostar de vários funcionários ali, que sempre me trataram da melhor forma possível, eu fiquei com raiva do banco, porque aquilo tudo que eu passei não era pra eu estar passando, não. E eu passei até a usar o outro banco, né, o Santander, como conta principal em função disso, né. E aí acabou, né, as coisas ficaram por ali, tomei esse prejuízo todo, que se dane, né, que se dane. Quando um te tira, outro te dá, essa é a vida, né, vocês lá viram. E eu passei a administrar outros bancos e esqueci aqui, isso aqui não existe, tá? E ficou assim. Eu fiquei nessa situação. Então, assim, só que o mais sinistro dessa história da maga patológica, tá? O mais sinistro da história dela foi exatamente quando eu toquei no nome dela pela primeira vez dentro da minha casa. E foi aí que
eu tive certeza, né? Certeza que algo estava acontecendo que eu não tinha noção do que era, tá? E quando eu toquei no nome dela, no sobrenome dela, ela ficou sabendo. Quem contou? O hacker das autoridades. Então assim, eu não estava errada. Eu nunca tive errada. Aí vocês sabem o que ela fez? Ela tirou o sobrenome S de lá do nome dela, da gerência. Ela tirou o sobrenome, ela trocou o sobrenome dela. Vocês acreditam que em 2 dias ela se divorciou? Claro que não, né? Ninguém é trouxa, né? Então assim, essa foi a situação, tá? Essa foi a situação. Eu já entendi o papel dos gerentes bancários em toda essa região aqui. A gente não tem o que fazer com relação a isso. Não tem. Não tem o que fazer. O negócio é muito feio. Nossa, meu carro não ficou bom não, hein, gente? Meu carro tá muito ruim. Tá muito ruim. Eu fui e tava direitinho. Agora o carro tá morrendo. Eu não sei se é o final da gasolina, né? Porque tem isso também aqui, né? Essas gasolinas são complicadas. Eu vou entrar primeiro na cidade pra ver algumas coisas e depois eu vou ter que abastecer o veículo, tá? Mas assim, eu já entendi o papel dessas situações, desse tipo de problema, entendeu? Com relação a gerente de banco. A situação aqui é muito sinistra. E foi com isso que eu consegui descobrir que boa parte do dinheiro manipulado era tudo por ali, tá? Boa parte do dinheiro lavado. E eu vou ser mais audaciosa nisso que eu vou falar pra vocês, tá? Não era só uma questão de dinheiro lavado, de dinheiro manipulado e tudo mais por esse crime organizado. Também foi uma situação de tentar colocar coisas ali, situações naquele negócio, pra quê? Pra que eu tivesse a possibilidade até de repente sofrer um grande golpe ali dentro. Só que como eu fiz o que a autoridade falou, né? Perdi tudo e encerrei aquela conta. Então assim, perdi tudo mesmo, então não tem muito o que fazer agora, né? Aí fica só essas palhaçadas de ficar tentando de todas as formas usar algum cartão de crédito meu, né? E a gente tem que ver aí, né? Essa questão toda, né? Não tem muito o que fazer. É isso daí, por hoje é só pessoal, entendeu? E você vai vendo toda essa situação, né? Que no fim das contas a gente acaba passando. E eu assim, não tenho muito o que dizer, sabe? Com relação a isso, porque o negócio é tão feio, mas é tão feio, sabe? Tão feio, que eu realmente considero que toda essa parte desse golpe que eu passei agora, recentemente, na Caixa Econômica Federal, vocês vão dizer assim, mas um monte de gente passou por esse golpe, Fabiola e tal. Mas pelo nível do que foi o negócio, e até da resposta da própria Caixa, da ouvidoria da Caixa, e meu advogado, ele não deixa de cogitar essa situação. Ele não deixa, tá? Ele não deixa. Porque recentemente teve um andamento no meu processo, tá? Esse andamento, ele foi tão sinistro que foi feita uma... Eu não sei como é que... Um monte que sabe o nome dessas coisas, né? Mas foi feita uma... tipo uma corregedoria dentro daquela vara, né? E aí meu processo foi visto nessa corregedoria, né? Isso é algo comum, tá? Qualquer processo é visto em corregedoria, isso é algo bem comum. Não tem nada demais isso, não tem nenhum erro, nada de estranho nisso. E aí, essa situação, né? Ela gerou um andamento no processo que vocês não têm noção. Eu ainda não tive tempo de tirar foto, eu tenho que pedir pro Monte fazer isso pra mim, tá? Mas em 20 anos que o Monte tem, ele vai fazer 20 anos agora, né, de judiciário. Em 20 anos de judiciário, o Monte nunca viu aquele andamento. Ele nunca viu. Foi um andamento completamente novo. Aí você fala assim, mas tudo bem, né, o Monte só tem 20 anos, né? Pode ser, né, que no final das contas isso esteja, né, ele não tem essa experiência e tal, seja específico daquela vara. Só que aí vem o problema. O meu advogado, ele simplesmente falou a mesma coisa. Ele falou que em 40 e poucos anos que ele tem da área, né, judicial, ele é presidente de associação, ele tem assim um monte de como é que eu vou dizer assim, de qualificações, né? É um advogado bem bacana mesmo.
Ele falou que em 40 e poucos anos que ele tem dentro da área do direito, ele nunca viu aquilo. Ele chegou a comentar com um monte, ele falou, a Fabíola não está errada. Ela não está errada. Acontecem coisas com ela, com os documentos dela, com ações dela e tudo mais nessa região que ela não está errada. Esse negócio é muito sinistro. É muito sinistro. Ele falou, é muito sinistro. Porque desde que tudo isso começou, isso tudo ficou esquisito. E ele falou, eu nunca vi. Então assim, essa é a situação. Então hoje eu não descarto a possibilidade de que exista, né, uma relação dessa pessoa, né, com esse outro caso que aconteceu na Caixa Econômica Federal. Eu não tenho como provar isso, eu não tenho nem como, né, como resolver isso, como falar sobre isso, entendeu? Mas eu não vou descartar essa possibilidade.